Eu aceitei o convite, então, para falar sobre o socialismo do século XXI, mas escolhi um panorama bastante amplo de oradores, que vão se suceder e ainda sucederão, abordar alguns dos fundamentos do socialismo moderno, para uma reflexão sobre a sua atualidade, até que ponto ou não. Então, vou ao século XIX, se me permitam, para discutir o socialismo como foi apresentado na primeira exposição concentrada por Marx e por Engels, na época foi chamado de socialismo científico, que superava uma fase anterior de ideais mais ou menos utópicos, no sentido clássico da palavra utopia. E então tomo aqui a liberdade de abordar o manifesto do Partido Comunista, assim chamado. Marx e Engels escreveram em 1848, a convite de uma organização política que se constituía. E isso os obrigou, então, a fazer essa síntese. O primeiro ponto que eu destacaria, é o primeiro ponto por outro lado do próprio manifesto, é afirmar que a história da luta de classes, a história de toda a sociedade, melhor dizendo, tem sido a história da luta de classes. E observar que a luta ininterrupta, disfarçada ou aberta, nas classes termina sempre, diz o manifesto, com transformação revolucionária ou como declínio do conjunto das classes em conflito. Essa alternativa acho muito atual para responder a uma inquietação legítima, um atraso da história. A partir daí, o que é que se pode resgatar dos fundamentos dessa exposição do socialismo científico? Pouco depois, se afirma que o poder de Estado moderno não passa de um comitê que administra os negócios comuns da burguesia como um todo. De fato, com todas as experiências, mutações no próprio corpo do Estado, nenhuma república deixou de ser o Comitê Geral dos Negócios da Burguesia, no mundo ocidental. Depois disso, outra passagem, que a burguesia não pode existir sem revolucionar constantemente os instrumentos de produção, portanto, as relações de produção e, por conseguinte, todas as relações sociais. É muito apropriada essa citação do que é a modernidade para o socialismo. A própria burguesia não pode não ser revolucionária. Então, tudo que a gente for buscar de posterior vai ser encadeado com uma necessidade do próprio sistema e não, necessariamente, a sua superação por outra coisa. A ferramenta para essa revolução das relações sociais ininterrupta, como diz, vem do coração da economia capitalista. Dizem os socialistas fundadores, nesse caso, na medida em que a maquinária e a divisão do trabalho se expandem, aumenta a massa de trabalho, seja pelo aumento do tempo de trabalho, seja pela exigência de mais trabalho no mesmo intervalo de tempo. Então, essa forma popular de apresentar
mecanismo da incrementação da exploração, depois vai ser desenvolvido uma queda tendencial da taxa de lucro, aquele mecanismo que faz com que o capitalista tenha que investir cada vez mais para obter o mesmo, numa situação em que ele é pressionado pelo mercado a obter cada vez mais, como lucro, ou chamada mais-valia. E essa tendência, esse mecanismo, nós vemos hoje, no Brasil como no mundo, com alguns aspectos, podemos dizer, inusitados, mas que, no fundo, uberização, teletrabalho, são formas de ampliar, ao mesmo tempo, o tempo de trabalho, é um fato, quanto a produção de mais trabalho no mesmo intervalo de tempo. Logo, uma maior exploração. Bom, isso gera, então, a resistência, a luta de classes, aquele fato que de tempos em tempos trabalhadores em luta ou revoltosos até saem vitoriosos, mas os triunfos são efêmeros, diz o manifesto. E é importante lembrar que são efêmeros, a Lula, uma história mais longa, porque houve períodos em que se pensou que ela poderia ser abandonada, essa tendência ao efêmero. Foi assim na Alemanha no final do século XIX, foi na Europa Ocidental depois da Segunda Guerra Mundial, e não seria muito corajoso, só realista, dizendo que foi também no Brasil, há pouco menos de 20 anos, né, onde houve melhorias que nós vemos hoje que não foram mais que efêmeras. Os governos do PT, eu me refiro. A realidade que predomina é que o operário moderno, diz o manifesto, ao invés de ascender com o progresso da indústria, que ela segue progredindo, afunda-se cada vez mais abaixo das condições de sua própria classe. Desgraçadamente, essa é a realidade em variações do mundo, mas globalmente. Porque a burguesia produz, antes de mais nada, os seus próprios coveiros. Ou, como diz uma análise mais científica do capital, o limite do capital é o próprio capital. E essa é uma contradição intrínseca que não é um moto perpétuo, mas é um mecanismo que afunda e se supera, e se afunda e se supera. Aprofunda e se supera. Cito, então, a partir daí, a nossa postura, nossa como socialistas e marxistas, que eu reivindico, no quadro desse documento, chamados comunistas, uma época em que a entidade comunista foi sugerida como uma forma de agrupar aqueles que reivindicavam um programa particular, que o Marx e Engels apresentaram, nesse momento, 1848, diz: os comunistas se diferenciam dos demais partidos proletários apenas porque se alientam e põem em prática os interesses de todo o proletariado, em todas as lutas, dependendo da nacionalidade, e, por outro lado, porque em todas as etapas da luta do proletariado contra a burguesia, defendem sempre os interesses do conjunto do proletariado. Então, o termo comunista era um termo forte, como diferenciação na época. De alguma maneira, ele é muito forte hoje também, até danado. Mas o que, segundo Marx e Engels, diferencia os comunistas dos outros partidos proletários, né, e trabalhadores, é apenas que eles defendem os interesses de conjunto em cada luta parcial. Quer dizer, as proposições teóricas, os comunistas não foram
inventadas, como ele diz, não se assentam sobre ideias e princípios inventados ou descobertos por esse ou aquele reformador do mundo. Essa ironia sobre os reformadores do mundo, combate ao charlatanismo, uma marca do socialismo que se apresentou nesse momento científico, porque não eram poucos, e desgraçadamente, inclusive no nosso país hoje, não voltam poucos, vamos dizer, inspirados reformadores do mundo, com insights, vamos usar uma palavra moderna. Diz o Marx, o Engels, a supressão da propriedade, que é o postulado da proposta socialista, não é a supressão da propriedade em si, mas a supressão, ele diz, da propriedade burguesa. Muito bem. Pouco à frente, Marx e Engels apresentam, então, como a proposta do socialismo. Não é a supressão da sociedade em si, mas esse conjunto de relações de classe que torna a propriedade burguesa. Postulado da proposta é que, à medida em que a exploração do indivíduo por outro for abolida, e há ecos dessa afirmação nos documentos constitutivos do PT na origem, né? O PT não inventou o socialismo, permitam, talvez tenha sido o socialismo que tenha inventado o PT, ou mais o socialismo inventou o PT do que o PT inventou o socialismo, né? É um encadeamento numa história. Então, diz o manifesto, à medida em que a exploração de um indivíduo por outro for abolida, também será a exploração de uma nação por outra. É uma proposta ambiciosa, que propõe revolucionar o planeta no seu conjunto e condiciona a relação de um objetivo, por assim dizer, em relação ao indivíduo, à realização de um objetivo mais amplo das nações como tais. Mas que consciência têm os indivíduos disso para realizar essa gigantesca mudança na história? Então, diz Marx e Engels, é uma ideia, uma discussão muito interessante, as ideias dominantes de uma época sempre foram as ideias da classe dominante. Fala-se de ideias que revolucionam uma sociedade, com isso expressa-se apenas o fato de que no interior da velha sociedade se formam os elementos de uma nova. Então, aqui ele dá um lugar à luta de ideias, que não é a condição da formação da consciência nova, que vai ela, a consciência nova, transformar a humanidade, senão um processo bem mais complexo, até invertido, em que as ideias que irão revolucionar o mundo apenas aparecem como elementos na consciência de uma sociedade que ainda não foi mudada. Porque as ideias dominantes são sempre, como diz, as ideias da classe dominante. Então, digo isso para a gente não se assustar, não se incomodar, mesmo quase 200 anos passados, com a carência nas amplas massas do mundo da consciência de classe, que às vezes mobilizações que aparecem surpreendem pela confusão política, não é? E isso, no século XXI, pode ser um traço forte, mais forte do que seria de se esperar depois do século XX, mas tem uma explicação dada já no século XIX, que de alguma maneira perdura. As ideias não aparecem senão em elementos, enquanto o sistema como um todo é dominado pelas ideias da classe dominante. E eu poderia dar exemplos tão diversos quanto o dos coletes amarelos, onde rompem na França há 3 anos,
alguns socialistas consideram, naquele momento, né, um movimento sem consciência, ou até de direita, ou manipulado pela direita. Tanto quanto eu poderia dar o exemplo, no nosso país, em junho de 2013, a erupção de um movimento muito confuso, terminou manipulado, é verdade, mas por razões que são políticas, que eu não vou abordar aqui hoje, e que expressavam o quê? O fato que as ideias dominantes são as ideias da classe dominante, mesmo se o partido do governo era outro, não era o partido da classe dominante. Né? E até participava do governo em posição muito minoritária. Né? Mas as ideias acabaram por se impor na medida em que elas não tinham sido amadurecidas suficientemente antes e não foram no momento corretamente enfrentadas. Esse é outro problema. O que Marx e Engels, então, propõem nessa situação? Bem, a proposta é ousada. O primeiro passo da Revolução dos Trabalhadores é a ascensão do proletariado à situação de classe dominante. Ou seja, a conquista da democracia, diz Marx. E aí, o proletariado vai usar o seu predomínio político para retirar aos poucos, repito, aos poucos, todo o capital da burguesia. Isso só pode ocorrer por meio de intervenções despóticas, é a palavra que ele usa, no direito de propriedade e nas relações burguesas. Então, é uma situação de uma ousadia muito grande, primeiro passo, tomar o poder, e, ao mesmo tempo, um realismo, vamos usar a palavra, de que o predomínio político vai ser utilizado para, aos poucos, retirar o capital da burguesia, mesmo se estão necessárias medidas qualificadas de despóticas. Despóticas porque são brutais. Não passam pela consulta dos proprietários. É uma forma, uma vez já utilizada, a expropriação dos expropriadores. Nos termos do manifesto, se apresenta em 10 pontos. Uma questão de economia, de tempo, eu vou escolher 5 aqui, como uma plataforma. E aí ele apresenta uma plataforma de 10 pontos. Que, como eu disse, 5. Primeiro, a expropriação da propriedade latifundiária. O segundo, o imposto fortemente progressivo. Veja que nós somos no século XIX, no caso do Brasil, os 2 primeiros pontos continuam postos. A expropriação da propriedade latifundiária e o imposto fortemente progressivo. Terceiro ponto que eu destaco, a centralização do crédito nas mãos do Estado. Quinto ponto, a multiplicação das fábricas e instrumentos de produção pertencentes ao Estado, segundo um plano geral. A ideia da planificação veio depois ser desenvolvida. A instituição do trabalho obrigatório para todos, que modifica as relações da sociedade, né? E um 10º surpreendente ponto, se vocês quiserem surpreendente, a educação pública gratuita para todas as crianças. Supressão do trabalho infantil. Então, são 10 pontos, vale a pena repetir aqui brevemente, para a gente se perguntar se o socialismo do século XIX está colocado para o século XXI na essência, ou se, na essência, o socialismo do século XXI, que não seria o do século XX, não é tampouco o do século XIX. Os 10 pontos, repetindo, expropriação da propriedade latifundiária, imposto fortemente progressivo, a abolição do direito de herança, que eu não falei, o confisco da propriedade dos sediciosos, processo da Revolução, a centralização do crédito, a centralização do sistema de transporte, a multiplicação das fábricas segundo o plano geral, o trabalho obrigatório para todos, a organização conjunta da agricultura e da indústria e a educação pública e gratuita. Uma supressão do trabalho infantil.
sem pretender encerrar tudo, esses 10 pontos são atuais, se forem o socialismo no século XIX, como explica Marx e Engels, a partir dessa plataforma simples, uma vez que no processo desapareçam as diferenças de classe e toda a produção esteja concentrada na mão de indivíduos associados, o poder público perderá seu caráter político, no sentido da dominação. E conclui, ao suprimir as velhas relações de produção, junto com elas, o proletariado estará suprimido entre as classes e as classes em geral. E com isso abole a sua própria dominação de classe. Processo que combina ousadia com uma grande flexibilidade, objetivo de supressão das classes, não é um pequeno objetivo, ao mesmo tempo de um processo em que esse desaparecimento não é uma medida abrupta, não é um fuzilamento geral, senão a consequência do desaparecimento dos motivos que organizavam a exploração através das classes e o sistema de sociedade de classes. Como eu já vi que apareceu o sinal do meu tempo, termino fazendo apenas uma referência, espero ainda voltar a abordá-la, porque os socialistas, ao formular esse programa, Marx e Engels não deixaram de dar uma resposta muito concreta, naquele momento, à luta do Partido Comunista na Alemanha. Cito, onde, diz Marx e Engels, os comunistas lutam juntamente com a burguesia, vejam vocês, sempre que ela assume uma posição revolucionária contra a monarquia absoluta. Sempre que ela assume uma posição revolucionária, naquele momento, contra a monarquia absoluta. Acho muito atual essa referência a problemas práticos da luta de classe, no Brasil e no mundo. Porque, diz Marx e Engels, o partido não deixa, em momento nenhum, de esclarecer a contradição antagônica entre a burguesia e o proletariado, para que os trabalhadores alemães, nesse caso, possam usar as condições sociais e políticas que a dominação precisa introduzir como armas que se voltem contra ela, a burguesia. Então, acabo aqui a exposição, agradecendo a atenção, prestando atenção na sequência. Muito obrigado. Obrigado. Espero estar sendo ouvido. Eu vou dar um minuto para agradecer ao convite, a ter ouvido os que falaram e ainda vão voltar a falar nessa mesa. Mas quero agradecer principalmente por ter me obrigado, eu entendia assim, o convite, a voltar a alguns problemas de fundo, de raiz, como foi dito. Não vou falar dos males que nos afligem no sentido imediato, uma opção que eu fiz. Minhas opiniões sobre o governo Bolsonaro são, grosso modo, as do próprio partido, que eu tenho de particular no Google se descobre, fácil, e vou gastar o dia, aqui a oportunidade, para voltar ao que me parece necessário destacar na discussão sobre o socialismo no século XXI, para fim de uma intervenção na luta de classes, no nosso caso, diretamente no Brasil. E vou insistir na questão da propriedade e na questão das classes sociais. A questão da propriedade não para ter uma abordagem, como Marx e Engels diziam, de abolir a propriedade. Em geral, ou em si, em particular, né? Mas a forma burguesa dela, sem o que a desigualdade
será eterna. E eu não acho que abolir a propriedade burguesa é um decreto. Marx e Engels também não achavam. Falam de um processo, né? Aos poucos é a palavra na tradução que eu usei, em outras vai ser parecida, porque se trata de acabar com a exploração de uma classe sobre outra, e a partir daí deixa de ser necessário um sistema de dominação de classes. E pode vir, então, a ser possível, estou escolhendo as palavras, pode vir a ser, então, possível uma igualdade ampla, não vai ser nunca 100% homogênea, mas a ampla igualdade depende da modificação das condições sociais, as quais estão ancoradas em raízes econômicas. Essa é a questão de mérito que eu queria insistir aqui na retomada. Não, eu não acho que o manifesto do Partido Comunista diz tudo sobre tudo. Eu vou apenas dar um exemplo, uma coisa que evidentemente se desenvolveu. Marx fala e o burguês vê a mulher como um instrumento de produção. Vê a sua mulher como um mero instrumento de produção. E afirma, trata-se precisamente de abolir o papel da mulher como instrumento de produção. Hoje a gente iria além, a toda uma discussão sobre os direitos reprodutivos, sobre a reprodução, que tem a ver com a reprodução da força de trabalho, claro. Então, não está dito tudo. Eu dei esse exemplo para não cobrar questões relativas aos indígenas ou aos povos originários, como se diz aqui na América Latina, ou ao problema muito caro aos oprimidos aqui no Brasil, que é o problema dos quilombos, dos negros, a opressão em geral dos negros. Isso eu não poderia cobrar do Marx, que ele não se propôs naquela ocasião, nem teria os meios, de abordar questões para o mundo, né? Mas eu acho que o que ele apresentou, se a gente está discutindo o socialismo, talvez essas ideias tenham sido já suficientemente abordadas nas mesas anteriores. Correndo o risco de ser, então, repetitivo, eu escolhi esse ângulo porque acho que as novas gerações têm que conhecer. Militante do PT já desde o início, eu vejo muito debate sobre o socialismo, tenho visto, né, ao longo desse período, muitos debates sobre o socialismo, com, às vezes até duros, sobre interpretações muito posteriores. Mais ou menos como na igreja se discute a interpretação dos apóstolos sem conhecer, para aqueles que são religiosos, né, que está se debatendo, né? Então, eu acho que as novas gerações têm que conhecer os fundamentos, né? O fundamento do socialismo como alternativa à opressão capitalista, à exploração e à opressão capitalista. Em termos modernos, na minha opinião, modernos, atuais, portanto, foram formulados por Marx e Engels. E a primeira exposição sistemática disso foi o Manifesto de 1848. Para os mais vividos, que já conheceram, se trataria também de voltar, de recuperar vamos ver novamente os 10 pontos. Eu estou aqui falando a maioria daqueles que não tenham lido ainda o manifesto, que na época o Marx propôs para os países mais avançados, a desigualdade entre as nações na época já existia, mas o grau de
várias partes do mundo estavam no movimento capitalista, era muito originário na época, embrionário, melhor dizendo, mas que hoje esse programa poderia, com desigualdades ainda, ser visto universalmente. Primeiro ponto, expropriação da propriedade latifundiária. Notável como esse primeiro ponto é tão atual. Com tudo e por tudo que mudou. Diz o Marx, para utilizar a renda da terra para cobrir despesas do Estado. Segundo ponto, o imposto fortemente progressivo. Vejam que o radical dos fundamentos, Marx propõe uma medida relativamente simples. Impor como um instrumento para financiar as mudanças que se quer fazer. Mas, ao mesmo tempo, ele propõe abolir o direito de herança. Por quê? Veja que a forma geral não é a expropriação da burguesia, a expropriação dos expropriadores, que era verdadeira, era utilizada, mas como medida prática, é um imposto fortemente progressivo. E, em terceiro lugar, né, ligado, a abolição do direito de herança. Porque aí você abala a burguesia como classe, se ela não pode transmitir, o fundamento do seu poder estaria sendo minado. Quarto ponto, o confisco da propriedade de todos os emigrados e sediciosos. Aqui tem um apelo à soberania nacional. Os sediciosos e emigrados são aqueles que desdenham dos problemas nacionais. Não tinha ainda Pandora Papers, não é verdade? Mas o problema já existia. Aqueles que o interesse material está desconectado da realidade nacional, a não ser de forma predatória. Esses são o meu alvo. Depois, centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com capital estatal e monopólio exclusivo. Sim, é uma medida dura, mas é a chave do funcionamento da casa de máquinas. Se você não tem a chave, a casa de máquinas não vai te responder. Crédito, se ele não for estatal e exclusivo, o resto terá sido discurso, porque você não vai ter os meios de mover a nave, né, na direção que deseja. Você vai ser prisioneiro dessa nave. Nós tivemos uma amarga experiência nesse sentido, tanto quanto quando não tomamos iniciativas em relação ao sistema financeiro estando no governo, quando tomamos, recebemos uma resposta duríssima na questão da época que a Dilma mexeu nos juros, por exemplo. Sexto ponto, a centralização do sistema de transportes na mão do Estado. Aqui não estamos falando do Uber, estatizar os Ubers, como acredito que o Marx não estava falando de estatizar as diligências e carroças e veículos individuais de transporte, falando do sistema de transporte, referindo ao que já existia, os trens, a navegação. Sétimo, a multiplicação das fábricas e dos instrumentos pertencentes ao Estado, segundo um plano geral. Então, é o Estado. Nós aprendemos com a experiência que veio depois sobre as formas diferentes e contraditórias de gestão do Estado, sob domínio, novo domínio, né? Um projeto já de construção de uma nova sociedade socialista, chamada gestão pública ou social, as palavras ganham sentido concreto, mas se não for estatal, que gestão pública ou social poderá ter uma propriedade não estatal? Houve quem desenvolvesse largamente isso. Eu digo assim, da minha experiência e observação, não deu em nada. Oitavo ponto, trabalho obrigatório para todos. Isso
modifica a natureza das relações de homens e mulheres na sociedade. É um fator de coletivização das relações, de homogeneização no sentido não de imposição, mas de construção de valores comuns. 9, organização conjunta da agricultura e da indústria com o objetivo de suprimir paulatinamente a diferença entre a cidade e o campo. Veja que um país como o Brasil, apenas fazendo uma referência, o trabalho se transferiu, a esmagadora maioria do campo, para a cidade, numa proporção que hoje é provavelmente inversa ao que era na época em que isso foi escrito. Mas não se aboliu a diferença, ao contrário. Ela foi, de algum modo, a desigualdade, a diferença, tudo que vem junto, levada ao pinca. E, por último, a educação pública e gratuita para todos, com a supressão do trabalho infantil das crianças. É um ponto tão consensual que não creio que seria necessário desdobrá-lo. Esses 10 pontos, que não dizem tudo, dizem o que o Marx e Engels consideraram na época suficiente para estruturar uma ação dos socialistas. Há todo um capítulo no manifesto, eu vou fazer mais uma breve referência, para refutar os socialismos, no plural, que já eram formulados no plano do, ironicamente, são chamados de reformadores sociais, pessoas que têm uma ideia que acham que vai mudar o mundo, não partindo da análise concreta dessa situação. O funcionamento da economia capitalista e da forma de revolucioná-la. Então, aqui é feito referência a um tipo de ascetismo cristão, que às vezes se apresenta socialista, muitas vezes se apresenta socialista. Nada mais fácil, diz Marx e Engels, que dar ao ascetismo cristão um verniz de socialismo. Afinal, o cristianismo também está contra a propriedade privada, não é? Mas pregando, diz Marx, a caridade e a pobreza. Então, aqui é um tipo de diferenciação semelhante a uma outra que é feita, um pouco à frente, em referência àqueles que desejam remediar os males sociais de boa fé, mas para garantir a existência da sociedade burguesa como ela existe. É um velho problema que não foi superado, que continua. Eu digo isso, termino assim, não é por vontade ou gosto pela polêmica, ao contrário, é para acolher. O sentido é o do acolhimento de pessoas que são movidas partindo de pontos de vista diferentes, numa sociedade ainda mais que vive à beira de uma explosão social. E nos positivistas, como dizia o Marx na época, a única diferença é vermos em cada luta particular, específica, um interesse geral. Então, aí é o acolhimento, mas com um objetivo, companheiras e companheiros. Onde nós queremos chegar? Melhoria em melhoria, não vamos a lugar nenhum. Tivemos uma experiência desfeita, enquanto os objetivos eram largados para dia de festa, né, para discurso de dia de festa. Então, aqui termino agradecendo novamente e deixando essa contribuição ao nosso debate sobre a atualidade, permita usar essa forma, a atualidade do socialismo no século XXI. Obrigado. Muito obrigado.